No caminho dessa vida, de batalha e de oração, Sofia venceu feridas, com coragem e coração. Foram dias de dureza, de trabalho e de suor, mas na fé achou firmeza, Deus guiou seu passo maior. Entre lágrimas e esperanças, fez da luta um aprender, guardou sonhos e fez mudanças, nunca deixou de viver. Foi guerreira em cada dia, na família achou calor. Seus 80 são poesia, são legado e são amor. Ei, ei, oh, 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 oh. Eu fui nascido e criado nas quebradas do sertão. Meu transporte era um cavalo, minha roupa era um gibão, minha janta era coalhada, minha festa vaquejada, vivo de recordação. Quando amanhecia o dia da casa do fazendeiro, eu vaquejava a boiada pra Serra do Mamoeiro, ia o gado choteando e eu alegre cantando uma canção de vaqueiro. Entrei em mata fechada procurando boi valente. Não ganhei como queria, mas permaneço contente que a vida sertaneja, por ruim que ela seja, deixa saudades pra gente. Eu sou do sertão e sinto saudade da verde mata. Chuva chegando em janeiro, água formando cascata. Pega de gado e traquejo, o chincho de fazer queijo, gibão, perneira e chibata. Eu sou uma pessoa do jeito que eu sou mesmo, sabe? Uma pessoa simples, sabe? Uma pessoa que não... que eu desejo mal, bem para todo mundo, sabe? Eu não desejo mal para ninguém. E sou uma pessoa que eu sou muito... gosto de ser carinhosa, gosto eu não gosto de falsidade, assim, tudo comigo, sabe? Com as pessoas. Então eu sinto feliz por ser desse jeito, sabe? Leve, solta. e também outra coisa, eu sou muito emotiva, tudo que eu vou fazer eu choro, qualquer coisa que eu for falar, eu até não gosto muito de falar porque eu sou muito emotiva, né? Não dou conta muito de muito além não, porque é muitas coisas que às vezes passam na minha vida, que assim, que eu sei que eu não vou dar conta de falar. Mas mas graças a Deus sou feliz mesmo. E graças a Deus, Deus chegou com os 80 anos, com saúde, sabe? Com amor no coração. E amo toda a minha família. Nossa, a coisa que eu mais amo é minha família. Eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus. Eu tenho meus genros, minhas noras, meus bisnetos. Vai completar 9 bisnetos. E tenho 11 netos, né? E tem a minha família maravilhosa. Eu sou feliz, graças a Deus por isso, né? Agradeço a Deus por tudo que já passei na minha vida, mas graças a Deus eu venci minha batalha. Pois é, o que marcou muito a minha vida foi quando nós saímos do Rio Grande do Norte para vir aqui para Goiás. Então, assim, foi que mudou muitas coisas, mudou muito minha vida, sabe? E eu tive minha filha, que foi a mais velha, né, que é minha primogênita,
Então foi uma coisa muito feliz que eu tive na minha vida, uma época muito boa, tive meus filhos, né, todinha, e minha família é uma família abençoada, isso para mim me marcou muito, sabe? Meus pais também teve uma vida melhor, né? E eu também fiquei muito feliz de ter vindo para cá, porque onde foi a conquista nossa foi aqui no Goiás mesmo, né? Que a gente teve já uma vida melhorzinha. E agora com essa idade também de 80 anos também, eu sou muito grata a Deus por isso. A minha dificuldade mais difícil foi, né, quando eu engravidei da minha filha, né, que é a primeira. Então, assim, foi muito difícil porque foi muito, assim, até é difícil de falar. Minha família mesmo ficou, né, ficou tudo assim, quase que me rejeitando. Mas eu fui firme, né? Fui firme e forte. E eu até pensava, até quando foi para que eu engravidei, eu até pensava, é uma palavra muito forte, que eu pensei na hora, mas depois Deus me acalmou, porque eu falei assim, não, gente, eu não vou suportar, né, essa pressão em cima de mim. Falei assim, eu vou dar um jeito de tirar, fazer qualquer coisa, porque minha família não aceitava, minha família não, né, me julgou muito mesmo, parentes, que as pessoas sabem, que até amigos mesmo, assim, foi muito cruel, mas graças a Deus eu dei a volta por cima, eu falei, eu vou ter minha filha, se Deus quiser, e Deus vai me dar força, e foi o que aconteceu, Deus me deu força, eu criei ela e tá uma filha sadia, graças a Deus, que me deu orgulho também, sabe? Então, assim, hoje eu agradeço a Deus, de eu ter meus filhos tudinho, tive meus 6 filhos, e tudo é uma bênção de Deus, esses filhos mesmo, uma bênção mesmo que eu tenho, é meu orgulho, é meu tesouro, é minha herança. Ué, o momento mais especial na minha vida foi de ter a alegria de ver meus netos formando, a coisa maravilhosa, uma sensação muito boa mesmo, de eu ver eles lá, sabe? Um diploma, e hoje eu vejo eles formando, é a coisa melhor do que eu já tive na minha vida, uma alegria muito grande. Eu sonho em viver mais uns anos de vida, né, para me ajudar a minha família, que é a coisa mais que eu amo na vida, ajudar a minha família. Esses 80 anos que eu vou fazer agora, que venha mais e mais, porque e com saúde, né, eu ainda quero ver meus netos, bisnetos, tudo crescendo, casando os que não casou. Eu quero ver eles no altar, igual eu coloquei meus filhos. Eu coloquei os meus 6 filhos, tudo, porque às vezes até o pessoal pensava, até família mesmo pensava, que o que eu passei eu não podia chegar nesse tempo, assim, de colocar meus filhos tudo no caminho certo, mas eu ajoelhava, assim, eu ajoelhava muitas vezes e pedia, Deus, me dá força. Vou falar dos meus pais agora. Papai foi uma vida muito sofrida, sabe? Lá no lugar que a gente morava, no Rio Grande do Norte, foi uma vida muito sofrida para ele. Ele trabalhava, tinha vezes que trabalhava, tinha vezes que não tinha serviço. Então foi muito difícil a vida do papai. O da mamãe também, também ela criou esses filhos também, porque papai veio para cá, para Goiás, e veio trabalhar aqui em Goiás, né? E nós ficamos lá, a mamãe cuidando né, dos filhos, né? E foi aquela coisa, nós voltamos para cá também, veio embora para cá todo mundo, né? Para cá, para Goiás. Chegou aí, foi que a vida melhorou, porque papai já começou a trabalhar e trabalhava, e foi muito bom, foi uma vida que melhorou muito depois que a gente saiu do Rio Grande do Norte, né? De lá. E lá era muito difícil a vida. Mas quando papai trabalhou o dia inteiro, teve um dia que ele foi trabalhar o dia inteiro, trabalhou até, saiu todo arrumadinho, todo bonitinho para trabalhar. Quando ele foi voltando para casa, um carro pegou ele lá, e lá mesmo ele ficou lá mesmo, né? Então foi muito dolorido esse dia pra gente, sabe? Porque papai era uma pessoa maravilhosa. Foi difícil, não foi fácil não. Ele não gostava que ninguém falasse nada com a gente, que ele já ficava nervoso. E ele chegou aqui também, foi que ele também ajudou a criar meus filhos. Nós chegamos aqui quando eu fiquei sozinha, ele que assim, ajudou-me a criar meus filhos.
Tinha dia que ele levantava, que eu chegava, que eu estava acordando, ele chegava lá com os pãozinhos na mão lá. Aqui, meu filho, trazer para os meninos aqui. Quando ele faleceu, foi a coisa pior do mundo que aconteceu, porque foi muito triste. Nossa, eu fiquei muito... Nossa, acabou. Acabou, não tinha chão. O papai era o seguinte, se ele fosse comprar... Ele comprava uma carne, se comprasse 1 quilo de carne, ele chegava com... Aqui, minha filha, eu trouxe para você. Eu lembro direitinho, cada vez eu estava dormindo, ele batia na porta. Minha filha, vem cá trazer o pão dos meninos. Eu até comecei a trabalhar também para mim acabar de sustentar eles, né? Mas estava tão difícil a vida, assim, de eu ver meus filhos. Eu saía para trabalhar, mas eu ficava lá com pensamento neles, né? Pensamento, será que meus filhos estão comendo? Será que onde é que eles estão hora dessa, né? Se eu chegasse num lugar, se eu comesse um pedaço de pão, será que eles estão comendo? Será que eles estão alimentando? Então aquilo ia me dando uma agonia, sabe? Aí eu falava assim, não, gente, quando eu pensava que meus meninos às vezes saíam até sem se alimentar para os colégios. O que eu quero dizer é o seguinte, é que eu quero viver mais tempo, que Deus me dê mais uns anos de vida, com saúde, junto com os meus, toda a família. E que Deus nos abençoe, né? Tudo que eu já passei, tudo na vida. E agora eu só peço a Deus a saúde mesmo e paz, a família todinha, dos meus filhos, de todos os filhos, netos, bisnetos, genros, noras, todos. E quero agradecer muito, né, por essa comemoração que eles estão me concedendo agora. Eu fico muito feliz mesmo, até não esperava não esperava que ia ser do jeito que eles estão organizando esse aniversário para mim, que eu não estava esperando, mas que Deus abençoe muito né, a minha família, né, meus filhos, os que estão empenhados tudo nesse aniversário, e que Deus me dá saúde e saúde para todos. É isso que eu espero, do jeito que está indo, que está bom, graças a Deus. Eu agradeço a Deus mesmo, de todo o coração, a minha vida, a vida de todos, né? Então, isso aí. Meu patrão, eu vou embora, peço que me compreenda. O motivo da partida é a seca triste horrenda, e quem faz minha partida e deixa a sua fazenda. Hoje é um dia muito especial, pois celebramos o aniversário da minha mãe de 80 anos. Uma mulher forte, bondosa e inspiradora. Como filha mais velha, tive o privilégio e também a responsabilidade de estar ao seu lado nos momentos muito difíceis, com muita luta, sofrimento e desafios. Juntas enfrentamos muita luta e sofrimento. Como filha mais velha, eu tive o privilégio e a responsabilidade de estar junto em momentos muito difíceis. Juntas enfrentamos muita luta, muitos desafios, dores e sofrimentos que marcaram a nossa história. Vi de perto a sua coragem diante da vida e com você aprendi os valores da fé, da esperança e da bondade. Ainda muito jovem, precisei ajudar a cuidar dos meus irmãos, assumindo papéis maiores que a minha idade e minha responsabilidade.
Mais tarde, tive que seguir outros caminhos. Mas eu quero que você saiba, mãe, que eu nunca fiquei ausente. Sempre em minhas orações, dediquei as minhas orações sempre a você e aos meus irmãos. Se hoje eu sou o que sou, é porque eu levei comigo princípios e valores que eu aprendi com você. A senhora será para mim a minha maior inspiração, minha mãe. Neste dia significativo, só posso agradecer a Deus por ter te dado tanta força para criar os seus 6 filhos com muito amor. E sobre todas as bênçãos derramadas sobre a minha família. Que a sua vida seja iluminada pelo amor divino, gerando bênçãos para toda a sua geração. Tem algo que eu sempre acho importante repetir. Repetir não só para minhas filhas, mas para os meus sobrinhos, para a geração, né? Que essas bênçãos que a gente tem recebido, e muitas a gente tem recebido só bênção na nossa família, isso tudo é fruto da fé da minha mãe, da esperança, dela ter entregado tudo nas mãos de Deus, entregado os seus filhos, entregado a sua vida, os seus problemas nas mãos de Deus. Isso, eu como filha cresci vendo a minha mãe levantando as mãos para o céu e orando e pedindo que Deus criasse nós, cuidasse de nós e cuidasse da nossa vida. Eu aprendi que realmente a gente deve seguir essa fé da minha mãe, ter isso no nosso coração, que esse merecimento tudo vem da parte da minha mãe. Olha, o momento que me marcou muito foi na trajetória mesmo da vida, né, nas lutas. Eu vi que a minha mãe, ela trabalhava num hospital, na maternidade, era noite, e eu sempre ia lá para buscar um leite que ela separava para a gente, correto? Que era uma vida meia complicada, uma trajetória meio difícil. E eu sei que no caminho eu tive um incidente, mas eu sempre vi, eu sempre estava ali, ela sempre querendo, né, trazer algum recurso para casa. Esse momento ele me marcou como, né, uma pessoa que estava focada na família, não importava de trabalhar à noite, né? Esse momento ele marcou um pouquinho. Eu tenho muita lembrança dessa situação, né? Foi um momento difícil, mas foi um momento também que mostrou o quanto ela tem lutado pela família dela. O que mais admira na minha mãe é porque ela é uma mulher batalhadora, né? Apesar, né, de nosso pai ter saído de casa ali, nos ter deixado, passado um momento difícil, mas toda a trajetória dela não foi fácil. Eu vejo que foi uma pessoa que ajudou muito no trabalho ali, junto com meu pai, lutou muito. Eu via que a luta dela chegava a ser até 1h da manhã, né? Uma vida um pouco sofrível, mas eu admiro que, né, ela foi resiliente e chegou até aqui, né, com dizer uma vitória na mão, um troféu na mão, né? Porque essa vida de luta, de coisa, mas ela mostrou que ela é uma vencedora. Uma palavra que eu definiria ela é como uma vencedora. Só olhar a família que está em volta, né? As pessoas, correto? A educação, né, que recebemos, podemos contar, você é uma vencedora. Mãe, eu quero parabenizar a senhora por esse grande dia, pelo mais esse ano, né, que o Senhor continue te abençoando muito, te dirigindo em todos os caminhos, né, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, que
todos os momentos que você passou, às vezes de dificuldade, isso seja para frente em alegria em dobro. Parabéns. A lembrança mais assim, forte que eu tenho da minha mãe são muitas, mas a que eu tenho mais assim, é da infância, né? Que eu lembro que a gente eram 6 filhos, já com meu pai já separado da minha mãe, né? E ela guerreira, né? Cuidando daqueles 6 filhos, naquela luta, deixava a gente lá em casa, assim. Eu lembro que ela saía de madrugada para trabalhar e sempre lutando com a gente, nunca, assim, deixou a gente por nada, né? Nem por namorado, nem por outro homem, por outra pessoa, assim, né? Você foi uma pessoa muito guerreira com a gente, tipo assim, então ela sempre foi uma mãezona, né? Aquela mãe que todo mundo queria ter uma. Graças a Deus eu tenho ela. O que eu mais admiro na minha mãe, nessa dona Sofia, é a garra que ela nunca perdeu, a disposição que ela nunca deixou se faltar nela, né? A alegria que ela tem, né? Essa mãezona, assim, sabe, muito especial que a gente tem, que Deus nos deu. É muito vaidosa, né? Ela não deixa de ser vaidosa. Para comprar um café, um açúcar ali na esquina, ela sai toda arrumadinha. É isso aí. Eu admiro muito você, mãe. Eu resumo a minha mãe, como uma sua pergunta, como uma dádiva de Deus, sabe? Ela é meu tudo, sabe? É meu chão. Então, eu resumo você, mãe, de tudo na minha vida. Não tem nenhuma partinha que eu possa tirar. Mãe, eu quero te desejar, nesse dia, muita felicidade, sabe? Que esses anos venham a se repetir muitos e muitos anos. Eu louvo e agradeço a Deus por ter a senhora, sabe? Aí com a gente, exemplo de mãe, de vó, sabe? De bisavó, né? E eu te amo muito, tá? Feliz aniversário. Então, mãe, chegou aos seus 80 anos e nós estamos aqui para te homenagear, sabendo que a senhora é digna de todas as nossas homenagens. Mãe, eu pensei que seria fácil colocar no papel toda a minha gratidão, todo o meu amor pela senhora. E não é, porque falar da senhora é um amor muito grande, porque a senhora se supera a cada instante com o seu amor, com o seu cuidado, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas suas noras, pelo seu genro, pelos seus bisnetos. Mãezinha, eu fiz uma viagem no tempo, lembrando de tudo que nós passamos, né, das nossas vidas, de tudo que aconteceu. Sei que não foram dias fáceis, mas a senhora se superava a cada dia. A senhora nos honrava com a sua presença, com o seu amor, que era incomparável. Não foi fácil, né? Quantas afrontas, quantas dificuldades, e a senhora ali, sempre firme, nos amando. A senhora nunca nos deixou, a senhora nunca nos abandonou, a senhora sempre estava ali querendo o melhor para os seus 6 filhos. Mãe, a senhora, com a sua sabedoria, sempre foi muito forte. Nos momentos que nós recebíamos palavras de maldição, palavras de desprezo, a senhora ajoelhava, erguia suas mãos para o céu, agradecia a Deus e nos entregava para o Senhor, porque a senhora sabia que a senhora entregaria para aquele que tudo pode, para aquele que um dia ia nos honrar. E nós fomos honrados, mãezinha, porque a sua fé, a sua vontade de nos ver vencer, nos fazia vencedores a cada dia. E nós vencemos. Nós estamos aqui hoje para te agradecer pelo teu carinho, pela sua fé, pela sua dedicação, mesmo nos momentos mais difíceis, mais improváveis, nas maiores incertezas. A senhora acreditava que nós iríamos ser mais que vencedores, que nós íamos ser vitoriosos, e fomos. E hoje nós estamos aqui para agradecer a senhora, para dedicar a nossa gratidão, o nosso louvor a Deus, né, pelos seus 80 anos,
pela sua dedicação aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, às noras, os genros, que são abençoados pela senhora. E eu, mãezinha, em particular, sou muito feliz por ser sua filha. Me sinto honrada, eu glorifico a Deus por ter criado os meus filhos ao seu lado, por ter a senhora como o meu esteio, como a minha ajudadora. A senhora foi uma grande bênção na criação dos meus filhos e hoje eu vejo o amor que eles têm pela senhora, a dedicação e todas as vezes que a senhora me ajudou a cuidar deles, nos momentos que eu precisava. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio e quero te dizer, mãezinha, se eu viesse ao mundo 1 milhão de vezes, eu queria que a senhora fosse a minha mãe. Porque não existe amor maior do que a senhora, dedicação, a senhora com a sua sabedoria, com o seu jeitinho de nos aconselhar, de acreditar que nós vamos ser vencedores. A senhora se alegra em ver cada um dos seus netos, dos seus filhos, das suas noras, dos seus genros sendo vitoriosos, alcançando cada objetivo, cada projeto, cada vitória. E a gente vê esse amor na senhora, a sua alegria. Às vezes a senhora não fala, mas às vezes, lá na sua casa, quantas vezes a senhora tem orado por nós, a senhora tem se dedicado, né, em cuidar de cada um de nós. E nós somos felizes por isso. O seu amor nos constrange. E se a cada dia, mãe, que a gente pode lembrar da senhora, a gente lembra com amor. A gente quer te honrar por isso, pela sua grandeza. E saber que nós não poderíamos ser mãe melhor do que a senhora. E eu queria deixar aqui para a senhora algo assim que se eu pudesse um dia voltar e ser a sua mãe, a mãe da minha mãe, eu queria te ver viver toda a alegria de uma criança, ver a senhora realizando todos os seus sonhos de criança, de jovem, ter uma vida plena. Se eu pudesse ser a sua mãe, eu queria dedicar a minha vida em te ver feliz, em te ver vivendo tudo aquilo que a senhora sonhou, na grandeza, na beleza que a senhora é. Parabéns, mãe. Eu louvo a Deus pelos seus 80 anos. E eu quero viver muitos e muitos anos ao seu lado. Eu quero ver a senhora vivendo ao lado dos meus netos, dos meus bisnetos. Que a senhora, mãe, possa viver uma vida ainda plena ao lado daqueles que te amam, daqueles que a senhora ama e que muitos anos de vida o Senhor pode dar à senhora. A senhora é uma pessoa que nos alegra a cada dia. Mãezinha, eu te amo de todo o meu coração e o desejo do meu coração é que um dia nós vamos morar junto na eternidade, que nós vamos viver uma vida plena ao lado do Senhor, porque a senhora merece. A senhora merece toda a felicidade, toda a alegria de viver ao lado dos seus filhos, daqueles que te amam. Parabéns, mãezinha, eu te amo. Ok, agora pronto. Pronto? É, já pode gravar. Já tá gravando já? Aham. Espera só um pouquinho, deixa eu arrumar o cabelo aqui. É porque senão minha mãe vai ficar falando, porque tem aquela ótimo, coisa, sim. minha filha passou batom, pintou o cabelo, passou creme na cara, então se não ficar bem... Eu te entendo. Bom, nós estamos aqui para falar de uma pessoa maravilhosa. E quando se trata de falar de uma pessoa maravilhosa, como a minha mãe, é muito fácil. Porque eu sei que ela tá vendo aí, por isso que eu tô chorando. Ela tá chorando, né, mãezinha? Só tá chorando e tá me fazendo chorar agora, né, mãe? Então para de chorar para me parar de chorar também. Bom,
falar dela é muito fácil, porque é muito fácil falar de pessoas que a gente ama, de uma pessoa maravilhosa. Então é muito fácil falar dela. A minha mãe é uma pessoa linda. Se tem uma palavra para mim que define essa mulher, é força. É um exemplo de força para nós, os filhos. E eu louvo a Deus que o Senhor tem dado a ela essa força em todos os tempos da vida dela. Em todos os momentos, ela tem sido uma mulher muito forte. O Senhor tem capacitado ela de força em todos os momentos de adversidades, de dificuldades. E a minha mãe, ela é linda, ela é maravilhosa em todos os aspectos, por dentro, por fora, né, mãezinha? Principalmente por fora, uma gata, muito linda, minha mãe. Eu tenho orgulho de falar dela. E difícil, mas vai, calma. Por onde eu vou, eu ando, eu encontro as pessoas. Muito difícil um assunto não terminar com a minha mãe. Porque como ela é um exemplo de força para mim, para os meus irmãos, parece que eu quero também propagar essa força às pessoas que estão à minha volta. Se eu chego no consultório do dentista, para minha dentista eu falo da minha mãe, eu mostro a foto dela. Às vezes, para as mulheres que às vezes estão desanimadas, e muitas vezes a gente encontra assim, mulheres novas, desanimadas, né? Passando alguma dificuldade. E eu começo a relatar a história da minha mãe. Até de quando ela veio aqui para o estado de Goiás, ainda nova, muito jovenzinha, né, por tudo que ela passou. Se eu não falo das dificuldades que ela passou, porque foram muitas as diversidades, mas eu gosto de falar de coisa boa, de coisa alegre, porque isso é muito de mim mesmo, falar de coisa alegre. E é o que eu falo, falar da minha mãe é uma alegria, é um prazer. A minha mãe, ela tem sido exemplo até para as pessoas que ela nem conhece. Às vezes pessoas que ela nem imagina, né? Ela tem sido um exemplo, porque a gente passa para as pessoas. Aí quando eu falo que a minha mãe está completando 80 anos, que é uma mulher ativa, que faz academia, que é vaidosa, que tem uma autoestima muito elevada. Então, as pessoas ficam admiradas e eu acho que elas começam a refletir em tudo isso. Então, para minha mãe, ela é tudo, né? Então, mãe, eu quero dizer que a senhora tem sido exemplo até para as pessoas que a senhora nem imagina, pessoas que a senhora nem conhece. E que muitas vezes nem vai conhecer, porque é um orgulho falar da senhora, é um prazer. E é um prazer imenso. E eu levo isso para a minha vida, essa força. E louvo a Deus por ter te sustentado com essa força em todo o tempo. Mulher guerreira, que em todo tempo, em todo momento, a senhora nunca desistiu, a senhora não desiste. Uma mulher que não sabe falar não, está disposta em todo tempo, né, para ajudar. A sua alegria é contagiante, a sua força contagia, o seu exemplo. Então é muito maravilhoso e eu louvo a Deus. Glorifico muito a Deus por ter me dado esse privilégio.
de ter você como mãe. Louvo a Deus, mãe, pela sua vida. E sei, mãezinha, que a senhora é uma mulher que ora, que intercede pelos seus filhos. Uma mulher que sempre nos colocou diante de Deus. Quando se sentia incapacitada, a senhora nos colocou nas mãos daquele que tem capacidade para tudo, que é Deus. Por isso que hoje, não com exaltação nem com orgulho, eu glorifico a esse Deus por sermos essa família tão abençoada. Somos abençoados, mãe, porque a senhora é uma bênção em nossas vidas. E eu poderia dizer muitas coisas. Eu fiquei acho que umas 3 noites. Às vezes acordava de madrugada, o que eu vou dizer para minha mãe? Aí eu vou escrever, eu vou falar isso, aquilo. Mas a gente quer falar tanto, a gente quer dizer tanto, mãe, sobre a senhora. Mas aqui o tempo é curto, mas a senhora sabe, né? A senhora sabe o que nós sentimos por você, mãezinha. Não precisa muitas palavras. Eu acho que já estou até falando demais. Não precisa muitas palavras, não é? Porque a senhora sabe que o amor que eu e meus irmãos têm, né, pela senhora é imenso. O carinho, né? Então quero louvar a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a senhora e sobre os meus irmãos. E para finalizar, mamãe, eu quero dizer: eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Pelo amor de Deus, o tempo já acabou. Vamos não, mas embora. eu queria fazer homenagem pra mamãe. Não, o tempo já acabou. Mas eu nem falei, mamãe, eu te amo. Beijo. Te amo, mãe. Te amo. Eu estou aqui hoje para falar da minha rainha, minha mãe, Sofia. Ela está completando 80 anos de vida. E eu sou a filha caçula de 6 filhos, né? Então eu quero destacar na vida sobre a vida da minha mãe, que para mim ela é um exemplo, né, de vida. Ela nos ensinou muito. Mesmo não tendo essa noção que ela estava nos ensinando através do seu comportamento, né, das suas atitudes, ela nos ensinou bastante. Tanto eu, que sou a caçula de 6 filhos, quanto todos os meus irmãos, né, nós temos ela como um exemplo de vida. E hoje ela chega aos seus 80 anos e para nós ela é uma grande inspiração. Que eu trago assim na minha lembrança, que marcou a minha vida. Eu me lembro que todas as vezes que a minha mãe era julgada, né, ou discriminada, ela tinha uma atitude muito linda, que isso nos ajudou bastante. Eu me lembro uma vez que ela sofreu uma acusação, e eu era pequena, estava ouvindo uma mulher falar com ela, e assim que ela falou, não, nós vamos colocar as coisas em pratos limpos. E aí ela foi para casa e eu fui atrás dela, né? Minha mãe na frente, eu fui andando atrás dela. E aí quando ela entrou em casa, ela foi para dentro do quarto e ela ajoelhou. E ela só levantou as mãos assim e falou, Senhor, eu entrego nas suas mãos. E ela só falou isso e levantou. E em poucos dias, Deus trouxe uma pessoa que trouxe a verdade, né? Trouxe realmente, trouxe a limpo aquilo que realmente foi uma acusação contra a vida dela. E outras vezes, quando
ela era ofendida, acusada, né? Ela fala que às vezes falava que a gente, nós, né, as filhas, não ia prestar, que não ia dar em nada. Ela sempre falava assim: minhas filhas, meus filhos vão ser o que Deus quiser, eles estão nas mãos de Deus. Então isso foi um grande exemplo que a minha mãe deixou para nós, e realmente eu vejo hoje a nossa trajetória, como o Senhor nos guardou, como o Senhor preservou a nossa vida através dessa fé, né? Minha mãe foi muito resiliente, uma mulher muito de fé, e uma coisa muito importante que eu quero destacar aqui: minha mãe nunca deixou nós guardarmos rancor no nosso coração, né? Minha mãe sempre nos ensinou a honrar o nosso pai, mesmo não estando dentro da nossa casa. Ela falava assim: ele é o pai de vocês e vocês vão honrar ele. Então isso eu vejo na vida dela hoje, como ela é uma mulher tão jovem, tão cheia de saúde. Eu vejo que isso é uma bênção que Deus deu a ela, né? Por causa dessa atitude, porque ela não guardou rancor no coração, ela não deixou os filhos dela crescer revoltados, né? Com esse rancor no coração. Ela sempre nos levou a praticar o perdão, que é o que Jesus nos fala, né? Que nós devemos perdoar. Então, através do perdão, ele traz muitas bênçãos sobre as nossas vidas. Resumindo o que a minha mãe representa para mim, ela representa força, fé, coragem. A minha mãe, para mim, ela é uma rainha, né? Eu sempre chamo ela, toda vez que eu vou falar com ela, eu falo assim, eu ligo para ela, eu mando mensagem, eu falo assim: mamãe linda, né? Porque ela é linda e eu amo demais, e eu sempre falo minha rainha, né? Ela realmente, ela é a rainha do nosso lar, a rainha minha e dos meus irmãos, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, ela quer sempre, né, nos proteger, ela quer sempre o bem nosso, né? A vida dela se resume nos seus filhos, porque eu vejo que o prazer dela é nos filhos, nos netos, nos bisnetos. Ela tem orgulho de falar de nós, e eu tenho um apreço muito grande, né, pela minha mãe, um amor muito grande, porque ela é muito especial. Eu fiz muita questão, eu e meus irmãos, de comemorar essa data, porque realmente ela merece, minha mãe merece ser honrada, porque ela já sofreu muito, mas em tudo isso Deus fez ela mais que vencedora, né? Então, para mim, ela é muito preciosa, muito especial, e tudo que eu puder fazer para honrar minha mãe, eu vou fazer, né? Todos que querem o bem dela, que são amigos dela, que quer o bem dela, para mim são os meus amigos também, né? Eu amo demais, e tudo que eu puder fazer para minha mãe, Deus assim permitindo, eu farei, né? Porque ela é muito preciosa, uma mulher muito abençoada, né? Ela não sabe o tamanho da força dela, às vezes ela nem sabe o tamanho da força que ela tem, mas tudo isso é porque ela confia em Deus, né? Ela sempre colocou Deus na frente, e Deus ajudou ela a criar a cada um de nós. E uma coisa muito linda da minha mãe é porque ela nunca quis nos abandonar, né? Ela permaneceu, mesmo em meio às dificuldades, às lutas que ela passou. Nós passamos muita privação, muita dificuldade, mas em momento nenhum ela pensou em nos abandonar, em desistir de nós, né? Ela sempre esteve ali firme, foi até o fim. Cada conquista é uma alegria, cada conquista de um filho é uma alegria para ela, cada conquista de um neto é uma alegria para ela. Agora vem os bisnetos para abrilhantar mais, né, essa história. Então, minha mãe é minha rainha, essa é a minha frase. Mamãe, feliz aniversário, que o Senhor acrescente muitos anos ainda para a senhora, que a senhora continue assim jovem, sadia,
né, que o Senhor possa te abençoar cada dia mais, que nós possamos ter muitos anos ainda juntos para nos alegrar. Eu te amo muito, te desejo o melhor de Deus para a sua vida. Continue assim, amando a Deus, confiando nele, porque em todo tempo Ele é o seu auxílio e o seu ajudador. Te amo e a senhora mora no meu coração. Hoje a festa é gratidão pelos frutos que plantou, pelos filhos, gerações e por tudo que ensinou. Que sua história seja exemplo de coragem e de luz, pois Sofia é um templo de vitória que conduz. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonito